Vamos em frente. A Folha de São Paulo também trouxe hoje uma pesquisa sobre a greve dos caminhoneiros. De acordo com o Datafolha, o brasileiro apoia maciçamente a paralisação, embora não esteja disposto a pagar a conta da redução do preço do diesel. Aprovam o movimento 87% dos entrevistados. São contrários 10% e 2% se dizem indiferentes. 56% dos entrevistados acham que a paralisação deve seguir, contra 42% que são a favor de seu fim. Consideram o pleito dos caminhoneiros justo 92%. Apesar disso, 87% não concordam em ser penalizados com aumento de impostos e corte de gastos federais para atender às reivindicações da categoria. Será que existe ou não existe uma contradição em se apoiar a greve dos caminhoneiros, mas não querer ser cobrado do eventual aumento de impostos que pode recair se o governo quiser compensar a perda de arrecadação com os impostos descontados no preço do combustível? Fica aí essa questão, Denise. Agora, eu sempre acho que essas perguntas de pesquisa muitas vezes são muito genéricas. Você pergunta, você é a favor ou contra a greve dos caminhoneiros? Eu fiz aqui um comentário na Jovem Pan outro dia falando, que tipo de corrente entre os caminhoneiros? Porque alguns pediam uma coisa, outros pediam outra coisa. Eu acho que o cidadão brasileiro que responde esse tipo de pergunta, ele tem ali uma simpatia natural com a figura do caminhoneiro, que ele sente que está protestando contra preços altos. Ele não coloca na balança tudo que está envolvido na greve dos caminhoneiros, todos os seus desdobramentos, todas as suas consequências. Se a pergunta for mais detalhada, quer dizer, o senhor é a favor do bloqueio de estradas num protesto e tal, talvez tivesse uma dimensão melhor do que pensam os brasileiros, não? Eu acho que, além de todo mundo querer a redução de preço de combustível, que é uma reclamação que era constante. Exato. Já faz meses que as pessoas estão reclamando de gasolina, todo mundo reclama, tinha até piadinhas, memes aí na internet em relação a isso. Agora, quando se fala no corte, as pessoas não querem que haja aumento de tributação, porque aí vem aquela cobrança, acabar com o cargo público, acabar com benefícios, com privilégios, os políticos cortando a parte deles. Então, virou uma bandeira meio geral com relação a todas as insatisfações, como se pudesse. Agora a gente vê que mesmo em determinadas concessões que foram feitas pelo governo, você tem implicações legais. Inclusive no corte de impostos, se você não tiver outra fonte de recursos aí vinculada, o governo pode estar operando ilegalmente. Então, tem essas implicações em relação a este e todas as outras concessões que foram feitas. Você tem determinados procedimentos burocráticos e legais que não permitem essa aplicação de imediato. Agora, na cabeça das pessoas é isso. Em vez de imposto, vai lá e corta servidores, corta ministérios. A gente está vendo isso, como se você mexesse com a máquina pública toda de uma hora para outra. Você demite servidores. Então, é uma reforma administrativa que todos queremos que aconteça mesmo, corte de privilégios. Agora não é isso que vai compensar esse rombo imediato que vai haver nas finanças. De algum lugar vai ter que sair o dinheiro. Pois a redução do tamanho do Estado. Agora isso é uma questão estrutural. O buraco é mais embaixo para mexer nisso. Então, Zé Maria Trindade, eu acho que essa população entrevistada aqui pelo Datafolha, ela concorda com o protesto contra o preço alto, concorda com o protesto contra o imposto alto. Aí você pergunta, mas você quer ser cobrado de imposto? Não. Quer dizer, não é tão contraditório que eles simpatizem com quem proteste contra preço alto, contra imposto alto, e que eles não queiram imposto alto para eles. Então, o que eu acho que a população quer, no fundo, se ela for perguntada, é uma mudança estrutural que faça com que os preços sejam melhores. Quer dizer, que o Estado tenha também o seu tamanho reduzido, e aí, obviamente, eles não colocam a privatização da Petrobras nesse bolo, mas se você falar numa pergunta sobre corte de privilégio, corte de gasto público, corte de salário de político, eu garanto que a população vai concordar, Zé. E todos nós queremos, É isso. Felipe, eu me sinto muito à vontade de falar quando eu penso. Agora, quando eu tenho que traduzir o que você pensa, eu tenho um maior cuidado. Eu entendo você não que precisa você traduzir o que eu penso, Zé. Pode falar o que você pensa. As pesquisas são mal feitas, as perguntas são mal feitas. Eu entendo que a pesquisa é científica, ninguém pode duvidar de pesquisa. Seria como duvidar da lei da gravidade e outras leis naturais que não há como duvidar. Agora que as pesquisas são mal feitas, são. E veja bem, o responsável pela pesquisa deve analisar. E se houver alguma resposta incoerente, ele tem que refazer algumas perguntas, tem que analisar. Isso não pode ser assim, faz a pergunta e joga para a população. Você tem razão, é isso mesmo que você pensa?
Eu não entendi a maneira como você colocou, Zé. Eu, como analista, tenho obrigação, até moral, de analisar como é que as perguntas de uma pesquisa estão sendo feitas e ver se o resultado realmente pode levar a determinadas conclusões ou não. E eu tenho total capacidade de duvidar da maneira como a pesquisa está sendo feita, do resultado dela, ou pelo menos das conclusões que estão sendo tiradas a partir delas, inclusive pelos próprios institutos de pesquisa. Tudo isso é objeto de análise. Exatamente. É isso. Então, através de perguntas, você pode sim induzir uma pesquisa. Você pode fazer isso. Então, sim, o método pesquisa é científico, ele acerta sempre. Agora, as perguntas como são feitas, como você sempre diz isso aqui, e eu concordo 100% com você, e essa pesquisa aqui, ela mostra exatamente isso, porque o cara que faz essa análise, o profissional, ele não traduz de uma maneira melhor. É evidente que essa pesquisa aí mostra isso, que a população brasileira, 92%, se somar aos indecisos, quer dizer, 100% dos brasileiros acham que os caminhoneiros têm razão no pleito, assim como eu, o pesquisado, teria razão em questionar o preço da gasolina e do gás de cozinha. Isso porque os salários não estão subindo, a massa salarial estacionou e está caindo, e os preços estão subindo. Não é só gasolina, mas a gasolina está mais visível. Muita gente está deixando de andar de carro. Aqui em Brasília já é visível que o trânsito melhorou. O trânsito melhorou porque aqui gasta muito combustível. As distâncias aqui são muito grandes. Então, as pessoas não estão andando de carro. Então, é um pleito que 92% das pessoas que responderam apoiam, porque é evidente a falta de previsibilidade, o aumento e tal, e tal, e tal. Exato, agora, é isso que eu tô colocando. Desde que, traduz a pesquisa, não me afete. Por quê? Se eu apoio o pleito dos caminhoneiros, eu não vou dormir na fila de posto para abastecer a R$10, como foi aqui em Brasília. Então, está incoerente essa história. Quer dizer, é um sinal claro de uma pesquisa mal feita. Quer dizer, todo mundo apoia porque se trata de um pleito bom, que atrai todo mundo. Agora, não aceitamos, dizem os entrevistados, aumento de impostos e nem repercussões para o meu lado, como parar num posto de gasolina e não ter gasolina. Quer dizer, eu apoio a tese, mas não a maneira. É assim que eu entendi a pesquisa. Não, é exatamente isso, Zé Maria. Então, a pessoa, ela não apoia a maneira como o governo vai resolver o pleito dos caminhoneiros. Quer dizer, se for para cobrar do resto da população, a população não apoia. E eu vejo muita gente comentando como se só houvesse essa maneira de resolver o problema, e aí o brasileiro está sendo idiota de apoiar a reivindicação dos caminhoneiros. Quer dizer, isso eu acho absurdo, porque tem outras maneiras, que é reduzir a máquina pública, tirar os privilégios, reduzir salários, diminuir o tamanho do inchado. Então precisa ter soluções que são estruturais. Agora o governo vem, não, tiro daqui, mas aí eu jogo pro resto da população. A população não quer isso. Exatamente. Então, assim, isso não vejo incoerência no eu acho que falta na pesquisa de onde você quer que o governo tire o dinheiro para bancar o combustível mais barato. Falta isso. Lógico. Aí você vai ter a manifestação de todas as insatisfações da população em relação à gestão de finanças públicas. Exatamente, né? Denise. Era isso sem contar, né, Felipe? Que a pesquisa poderia trazer perguntas mais detalhadas que fizesse a população mostrar realmente o que pensa, porque muita gente está se aproveitando dessa suposta contradição para apontar o que não existe. Diga lá, Zé. Sem contar que o governo virou as costas para o cidadão, não fez o mesmo reajuste, ou não reduziu os preços da gasolina e do gás de cozinha. É interessante porque o caminhoneiro tem até a oportunidade, é difícil, eu sei que mas existe teoricamente pelo menos a possibilidade de repassar isso para o frete. O cidadão não pode passar a gasolina nossa de cada dia para o salário, a dona de casa não pode passar o reajuste do gás para o salário dela, ou para o desemprego dela, ou para o Bolsa Família. Ela tem que ficar com esse aumento. E o governo virou as costas para a população que todos estão nesse pleito, né? Então, é uma situação complicada, porque se quer a Petrobras como iniciativa privada, e ela não é iniciativa privada. Se fosse, economizaria para ter combustíveis
preços mais baixos. Agora, a gente for considerar, o governo virou as costas de várias formas para a população, né? Ele focou no ajuste fiscal, na sobrevivência política, né? Nas prioridades aí muito técnicas de ajuste das contas, e tudo isso é fundamental, mas do lado de programas sociais, ele foi cortando investimento para mostrar resultado em relação ao ajuste, veio mais por aí mesmo, e isso acaba penalizando serviços, comprometendo uma série de áreas assistenciais do governo. Assistenciais, eu não estou falando no sentido de bondade, não, eu estou falando de assistência à população mesmo naquelas áreas prioritárias. Exatamente. E a gente nem falou do fundão eleitoral, né? Olha aí de onde cortar gasto. Quer dizer, tem até o Partido Novo, que é o Partido Liberal, fez uma listinha do que poderia ser cortado. Auxílio moradia, 1,6 bilhões. Fundão eleitoral, 2,5 bi. Horário eleitoral gratuito, 3,5 bi. Gastos com Congresso, 10,2 bilhões de reais. Despesas com custeio administrativo, 35,9 bilhões de reais. Então, tem muito lugar onde cortar gasto sem você precisar aumentar imposto do resto da população. É isso que a gente está querendo deixar claro. E em relação ao que o Zé Maria falou no começo, que depois eu estava tentando entender o que ele estava querendo dizer, é que não se pode duvidar da pesquisa ser algo que funciona, né, Zé Maria? Não duvido que pesquisas possam ser bem feitas. O método pesquisar, eu não tenho nada contra isso. A questão é como cada pesquisa é feita e a gente, obviamente, tem o dever de analisá-la em seus detalhes. Concorda comigo, Zé? Não é isso mesmo. É isso. Porque às vezes alguém pode achar que a gente está dizendo que pesquisa não existe, que pesquisa não vale. O que está acontecendo é que muita gente usa o método errado, ou por má fé ou ignorância. Exatamente. Ou muitas vezes por incompetência mesmo.